Boa tarde, moçada. Bom, quem assistiu minha palestra no mesmo evento de vocês no ano passado? Então, hoje, no ano passado, eu falei sobre liderança colaborativa. Okay? Hoje, então, era um aprofundamento de como lidar melhor com o grupo, gerenciar pessoas. Hoje, o trabalho vai ser mais para dentro, olhando para si mesmo. Okay? Vamos lá. Bom, eu sou Ricardo Poli, do The Rose Method, trabalho desde 2001. Se alguém quiser me seguir no Instagram, eu posto bastante conteúdo interessante. Eu atuo na minha escola, além disso eu coordeno desde 2016 a Federação do Paraná, temos 10 escolas no nosso estado. Hoje o The Rose Method está presente em mais de 10 países, somos mais de 100 escolas espalhadas pelo mundo e a Federação do Paraná é a terceira maior, então temos uma representatividade bem grande. Eu tenho a honra de conduzir e coordenar o grupo do nosso estado. Além disso, atuo como certificador, a gente tem um selo de qualidade interno e cada escola passa por uma auditoria anual. Eu sou uma das pessoas que faz esse trabalho. Essa é uma escola do Centro Cívico, essa equipe a quem eu devo muito, né? Atuar, inclusive fora da escola, graças a esse time. O meu professor, continua me orientando, hoje está começando um trabalho lá em Nova York, se mudou para lá recentemente, e o comendador De Rose, que se dedica à educação, ao ensino há quase 6 décadas. Tenho o prazer de ter como orientador, próximo também. Obrigado, pessoal da organização do SACADES, pessoal do Centro Acadêmico, pelo convite. Está falhando bastante o microfone ou não? Não, né? Um pouquinho. Vamos ver se o outro... Som. Bom, eu acho que eu vou não mexer tanto para não falhar. Tenho um carinho especial por essa universidade, estudei engenharia civil aqui por um tempo, não concluí. Não era definitivamente a minha praia, mas o meu certificado como empreendedor do The Rose Method é expedido pela UFPR, é um curso de extensão universitária, então sai da UFPR, mas ela não sai de mim, não tem jeito. Bom, o objetivo dessa palestra, moçada, desenvolvermos, como o subtítulo já diz, competência emocional. Então eu uso muitas vezes a imagem de um samurai que mesmo em combate tinha que manter a estabilidade emocional, pois senão ia morrer. Então hoje em dia temos que ser samurais no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco das demandas do indivíduo versus cota de vitalidade. E não tem jeito, a gente muitas vezes tem que se desdobrar como um samurai. Tá? E no fim das contas queremos ter... Opa, acho que agora parou de funcionar. Aqui o passador. Será que foi por causa do som? Agora sim. Vamos ver o que aconteceu no passador. Acho que tirar e colocar ele de novo. Aí voltou. Beleza. E no fim das contas, queremos ter uma vida descomplicada. Queremos realizar aquilo que gostamos, nossos projetos profissionais, pessoais, e com estabilidade emocional, através de uma reprogramação emocional, a gente consegue realizar nossos sonhos, mas sem sacrificar a saúde, sem sacrificar a curtição, né, daquilo que gostamos de fazer. Bom, recompile o seu kernel. Foi sugestão do Thiago Francischini, que é aluno do curso de desenvolvimento de sistemas, isso. E o Thiago é empreendedor do método, trabalha comigo lá na escola, fera, e ele sugeriu esse nome. Imagine que você tem aplicativos super atualizados, que são super turbinados, um sistema operacional eficaz, mas o núcleo não está saudável.
Isso acontece com muita gente que tem sucesso, consegue retorno financeiro, consegue realizar um monte de coisa, mas a qual preço? Sacrifica a própria saúde, sacrifica o seu próprio núcleo, né? O seu próprio corpo. E a ideia dessa exposição é dar para vocês ferramentas de como podemos não deixar isso acontecer, ok? Para fazermos rodar o kernel saudável, o sistema operacional saudável, os aplicativos funcionando bem, tudo coordenado, integrado. E, como eu trabalho com o método de Rose, obviamente eu vou falar de ferramentas do método de Rose, que se divide uma parte técnica e uma parte conceitual. Na parte técnica tem respiratórios, técnica de concentração, exercício de gerenciamento do estresse e tudo mais. Na parte conceitual temos o conceito de boas maneiras, boa qualidade de vida, boa forma e assim vai. E o eixo central do nosso trabalho é justamente mudar, aprimorar o comportamento. Então, o método existe desde 1960, temos aí quase 6 décadas de know-how nessa área, de como aprimorar o comportamento. Bom, o que acontece no nosso dia a dia? A gente tem demandas a cumprir, né? Essas demandas da faculdade, alguns trabalhando em outra área, outros fazendo estágio na área, demandas da vida pessoal, de relacionamento, de família, de amigos, outras coisas que você quer produzir, vivenciar, né? Paixões, filme, livros, música. E a gente tem muita demanda. E a gente precisa de uma cota de energia, de vitalidade, de energia orgânica, física, emocional, para conseguirmos suprir essas demandas. Mas o que acontece? Normalmente os hábitos e o excesso de demandas gera esse déficit de energia. O que acontece se você viver desse jeito? Vai viver sem disposição, resfriando com frequência, ou tendo alguns outros pequenos problemas de saúde. Então a solução qual seria? Vamos nos mudar para o Campeche, lá em Floripa, vou ter a minha horta, vou produzir aquilo que eu vou comer, baixar as minhas demandas e precisar de menos energia. Essa solução, eu falei do Campeche porque eu gosto de surfar e lá tem altas ondas. Seria essa a solução? A gente tem que se isolar, ir para uma caverna, buscar uma vida reclusa, abrir mão de sonhos para conseguirmos organizar as ideias e o emocional? Seria essa a solução? Algumas pessoas fazem isso, mas dentro do The Rose Method não é essa a proposta, pelo contrário, nós vamos buscar ter ainda mais demandas no sentido de fazer diferença no mundo. Então, dentro da minha área de atuação, eu quero deixar minha marca, então eu vou buscar novas frentes de atuação, eu quero produzir mais, mas com consciência, prestando atenção em como eu posso aumentar a minha cota de vitalidade no meu dia a dia através de detalhes simples que eu vou passar para vocês. E o legal seria conseguirmos, termos muitos projetos e ainda sobrar energia, sobrar disposição, sobrar um pouco de tempo. Você declina o convite porque você realmente naquele dia não quer ir, não porque você está com 10 trabalhos atrasados ou está indisposto porque a semana sugou a sua energia. Bom, então essa é a ideia, até ampliei, mais projetos, mais áreas de atuação e um coeficiente de vitalidade lá no alto. É isso que queremos buscar. Eu achei que ia estourar até mais essa imagem, assim, as próximas, que era uma imagem bem pequena. Bom, essa imagem, assim, fazem parte de um programa de consultoria individual que eu conduzo, que é o The Rose Life Consulting, e no segundo encontro falamos um pouco de: será que eu vivo no meu dia a dia fugindo da dor ou buscando prazer? Meu dia a dia está preenchido com apagar incêndios, correr atrás do prejuízo, ou fazer aquelas coisas que eu gosto de maneira organizada e, obviamente, de maneira intensa, cumprir. Vocês têm um cronograma de faculdade, você não ama todas as matérias, tem que cumprir aquelas que você não gosta tanto, mas você faz.
mas o seu dia a dia é preenchido com fuga da dor ou busca do prazer. Bom, tudo que fazemos ou gera um estímulo através do prazer. Por exemplo, alguém aqui faz aula de guitarra. Precisaria fazer? Não. Faz por quê? Porque gosta. Isso satisfaz. Isso funciona como um excelente elemento que traz um conforto emocional, emotiva. Investe um pouquinho de tempo, faz aula de guitarra, não tem retorno financeiro com isso, mas o retorno, o impacto para a sua vida é grande. Um exemplo de como ter algo no dia a dia que faz com que você busque o prazer. E fugir da dor eu já citei como seria. Tudo gera sentimentos. Aqui os valores são princípios. Quais princípios que eu tenho como importantes para a minha vida? Não é legal definir. E valores e sentimentos geram acionadores ou comportamentos. E aqui temos um ciclo que se retroalimenta. Quando a pessoa fica fugindo da dor, ela gera um círculo vicioso. Então, temos condicionamentos, ações condicionadas, cerca de 98% das nossas ações não são conscientes. Então, a neurociência hoje explica isso. Imagine, 98% do que fazemos no dia são condicionamentos, são ações automáticas, vêm do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. E nós temos um monte de condicionamentos bons, o que é legal. Se não tivéssemos os condicionamentos, não conseguiríamos dirigir e conversar, dirigir e ouvir música, só dirigir. Então, os condicionamentos são bons. Mas, muitas vezes, carregamos condicionamentos que não queremos ter. O clássico, né? Você não gosta de alguma coisa que seu pai ou sua mãe fazem, mas daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Então, a gente perdoa esse condicionamento. Bom, então temos reflexos condicionados que geram resultados iguais, que contribuem para uma estagnação, que geram novas experiências que tendem a manter esse ciclo vicioso. E a ideia, moçada, prestando atenção na reprogramação emocional, conseguirmos quebrar respostas automáticas, para mudarmos atitudes, gerando diferentes resultados, gerando melhoria, progresso, evolução interior, que produzirão novas experiências. Tá? Como quebrar condicionamentos? Bom, muitos aqui amam e se dedicam à área de programação. Então, se eu falar uma besteira, me avisem. Como você quebra o condicionamento de computador? O leigo, né? Então, eu sou leigo. Meu computador está horrível. Eu já está velho. Precisaria de um check-up. Como seria? Chamo lá o meu amigo, que é o meu técnico. Laurão, Lauro passa um dia com o computador que devolve um novo, zerado. Claro, ele vai chegar lá, esse hardware ali, ele tem que novo, mas tem jeito. Não vamos conseguir ficar mais 2 anos com o computador. Ele faz isso num dia. Como? Então, sei lá, fizeram caras aqui no dia, não. O Laurão não, ele é ferro. Ele é ferro. E é simples para vocês. E a gente consegue fazer isso com o nosso comportamento? Não é da noite para o dia. Alguns condicionamentos levaremos anos para sobrepor com novos condicionamentos. E outros não vamos conseguir. Então, pense numa atitude que você tem e que você não gosta. Talvez essa atitude caminhe com você até os seus 70, 80 anos de idade. Porque não é simples como formatar o HD, instalar de novo, mudar o sistema operacional, instalar ali um pouco mais de memória. Quando eu era viciado em computador, era a época do 386, a gente duplicava o Winchester, nem chamava de HD, duplicava o Winchester, era 128 megas, duplicava para colocar os joguinhos que a gente compactava em RJ, né? Eram 6 disquetes para um jogo compactado. Então, o meu conhecimento maior do que dessa época. Então, é mais rápido você recondicionar uma máquina. Mas nós somos humanos, nós não podemos simplesmente apagar. Você não vai, esse condicionamento da minha família eu não gosto, então eu
vou apertar um botão e vou apagá-lo. Não. O que você tem que fazer? E aqui tem dois nomes que vêm do sânscrito, que se chamam samskara e vasanas. Hoje está na moda o termo mindset, né? Quem já assistiu o Porta dos Fundos, coach, ninguém fala mindset nessa casa, depois assistam, muito bom. Então está na moda o termo mindset. A nossa metodologia que usa algumas ferramentas que vêm lá da antiguidade e usa outros termos, usa o termo sânscrito samskara. O que é um samskara? É uma impressão residual de algo que eu vivi no passado. Tudo que a gente vive deixa uma impressão residual no nosso organismo. E repetindo ações, impressão residual que se soma a outra impressão residual, que se soma a outra, gera um vasana, que é um condicionamento. E a gente não tem como simplesmente apagar o condicionamento. O que a gente tem que fazer? Então, o caminho para quebrar o condicionamento é produzir outro. Não fique tentando apagar o que já existe. Produza outro. Então, uma pessoa que é impaciente, ela não vai conseguir desligar a impaciência da noite para o dia. Ela foca no positivo. Como eu posso trabalhar a paciência? Aí gera estímulos que produzirão impressões residuais que o seu organismo vai registrar, mesmo que pareça que não, e você persiste nisso por dias, semanas, meses e anos. Então, alguém aqui pratica arte marcial? Karatê, judô, aikido, kung fu? Não, ninguém? Mas pega exemplo de algum filme, mestre de artes marciais. No ano passado eu mostrei a imagem do Miyagi, do mestre Miyagi e do Daniel San. Daí eu vi que eu estou ficando velho e tenho que atualizar os exemplos, né? Então o Karate Kid da geração da maioria que é do Jaden Smith, né? É Jaden o nome dele. E o mestre dele, mesmo sendo mestre de arte marcial, tinha as dificuldades emocionais. Todo ano ele passava por um processo, revivia a perda. Então olha o samskara, o mindset dele. Mesmo o mestre de arte marcial, que por décadas se dedicou a conceitos e técnicas do karatê ou do kung fu, tinha as dificuldades dele. É um trabalho constante de reprogramação. Então eu sempre me inspiro muito nas artes marciais e procuro olhar para o mestre, seja qual for a arte marcial. Ele levou tempo para ser mestre. Não foi só repetir meia dúzia de chutes, socos, movimentos. Ele treinou as técnicas, mas trabalhou uma atitude. E essa atitude foi reforçada por muito tempo. E quem vai completar o enésimo dan da faixa preta? Não é aquele que faz o melhor golpe, é o que incorporou o comportamento, é o que conseguiu quebrar condicionamentos. Então, eu gosto muito de comparar com as artes marciais. E vamos adiante. Falei já da fuga da dor e busca pelo prazer. Citei os valores. Então, quais princípios são importantes para você? Então, o que você preza, o que você busca sentir? Talvez algum fale, liberdade, eu gosto de me sentir livre. De forma genérica. Daí outra pessoa vai falar que alguém tem um valor bem claro, um princípio que poderia compartilhar? Não? Mérito. Desculpa, eu não entendi. Mérito. Quem tem mérito? Mérito. Isso aí. Então você busca sentir mérito. Outra pessoa tem como um valor disciplina. Ela procura sentir, ela busca sentir disciplina no dia a dia. Outra pessoa busca autenticidade, ela não quer ser mais um igualzinho a todo mundo. Para ela, a autenticidade é importante, isso reflete na forma de se vestir, de se comportar, o que vai fazer. E então o caminho para você vivenciar os seus valores é buscar acionadores. Então, um dos meus valores é a disciplina. Então, com a prática diária das técnicas do método de Rose, eu aciono o meu valor de disciplina e me sinto, fiz mais um dia, mesmo com preguiça, resfriado, domingo, uma prática mais curta, vivencio ou vou nadar no final de semana. Então eu aciono um valor. E a ideia é que você pense então em princípios, esse trabalho seria assim,
para ser bem profundo, 1 hora de conversa, tem uma série de perguntas que cutucam quais são os seus valores e você sai com isso reverberando, e daí na semana seguinte a gente chega em 15 e eu te ajudo a filtrar, daí depois você escolhe 3 ou 4, que são os que você vai carregar com você. Procure fazer isso sozinho. Então, quais são os princípios? Pare para pensar sobre isso. Quais os valores que eu quero que norteiem, sirvam como fundação, como base da minha vida? E como eu posso, no meu dia, fazer coisas simples, que não dependam de mais ninguém, que eu posso repetir diariamente, para que eu sinta esses valores? Então, honestidade. O que você faz? Sempre que eu falo a verdade. Toda vez que você falar a verdade, você vai reforçar algo que é muito importante para você. Consegui explicar o conceito de acionadores rapidinho? Ficou claro? Então, liste e pense por uma semana em quais são os princípios que mais tocam você. E depois faça uma lista de 5 acionadores para cada um deles, usando a estrutura. Toda vez que, sempre que eu falo a verdade, você consegue falar a verdade? Depende de outra pessoa para falar a verdade? Não, só depende de você. Você vai conseguir fazer isso só uma vez por mês? Não, dá para fazer todos os dias. É fácil de se fazer? Sim. Então tem que responder essas 3 perguntas. Então, ou essas 3 questões, enfim, tem que ser fácil de fazer, que só dependa de você e que você possa repetir diariamente, se possível. Aí, se você tiver uma lista de acionadores para os seus valores, você vai preencher o seu dia com atividades que façam você buscar o prazer. E a gente tem tanta coisa para fazer, somos tão bombardeados que a gente tem que aprender a priorizar, porque senão dá um tilt, né? Então, mencionei já esporte, surf, natação. Eu amo esporte. Se eu pudesse, eu faria 3 esportes diferentes todos os dias. Dá? Não. Então eu tive que priorizar para não ficar maluco, mas alguns eu mantenho. E você? Tem algum hobby ou esporte na sua semana? Ou não? Agora eu estou na faculdade, não consigo fazer. Tem que dar um jeito, nem que seja uma caminhada de 10 minutos, nem que seja, eu mencionei aula de guitarra, cada um, ou a leitura. Tem uma monitorada minha, eu estou fazendo live consulting com ela. Para ela, um dos valores é a liberdade, e ela tem liberdade de horário, ela consegue construir a agenda dela, e no meio da tarde pegar e ler. Ela gosta de leitura de filosofia, cabeça, assim, aquelas complexas, e ela ama isso faz ela se sentir mais viva e feliz. Então, um exemplo, né? Como eu amo esportes, a minha referência sempre vai ser esportes, mas tem outras possibilidades. E aí? Vai esperar terminar a faculdade para exercitar alguma outra atividade? Então, tem a dose, né? Você vai pensar, não, mas eu não tenho tempo. Então eu falei que eu nado, né, atualmente no final de semana. Já nadei bastante, treinei forte, nadava um dia sim, um dia não. Hoje eu vou uma vez por semana. Já aconteceu de eu ir nadar, então de casa ou da escola, eu moro meia quadra do trabalho, leva 15 minutos de carro para o clube, daí tem o tempo lá de me trocar, daí tem o tempo dentro da piscina, depois banho e volto. Então o que eu tenho que fazer para conseguir ir nadar dá mais ou menos 40 minutos, 45 se eu for rápido, mas para ser sem estresse é de 1 hora. Já aconteceu, então eu investi 1 hora no pré e no pós, para ficar quanto tempo dentro da piscina? Uma vez eu tinha 8 minutos, e eu fui mesmo assim, porque se eu não tivesse ido, eu ia me frustrar, eu falei, de novo, não consegui, minha rotina é corrida. Então não deixe de fazer algo que você gosta, porque você vai fazer pouquinho, faça mesmo que pouco, porque isso vai fazer diferença para o seu emocional, para não dar um tilt, não bugar o seu núcleo central interno. Prioridade de descanso e sono. Agora eu estou viciado em Walking Dead. Terminei, eu nunca tinha assistido, daí assisti tudo de uma vez, daí agora comecei o Fear the Walking Dead, daí ontem eu assisti o episódio 13, já queria baixar o 4, não, preciso dormir. Então, estímulo tem, né? Coisa legal para fazer, a gente vai buscar, mas tem um mínimo de sono para que o seu corpo funcione bem.
Então, será que você consegue se organizar para dormir meia hora a mais cada noite? Para dormir no mínimo? Então, é de 7 a 8 horas. Daí vai falar, com 6 eu fico bem. Tá, você fica bem, mas será que fica mesmo? Ou a longo prazo isso vai ter um impacto negativo na sua vida? Eu tenho um colega que dorme 4 horas, ele dá 12 aulas por dia, eu não sei como ele faz isso, mas é o organismo dele. Tá. E quanto você pode otimizar? Se você falar, não consigo aumentar o número de horas, eu vou falar, duvido, ele consegue. A gente dispersa muito e meia hora, 15 minutos pelo menos, 45 minutos, todo mundo conseguiria, tá? Descansar mais. Mas e as mesmas X horas de sono podem ter melhor qualidade. Então, que dicas que eu dou para você melhorar o seu descanso e o sono? Isolamento acústico no quarto. Mas trocar a janela? Não precisa. Vai na farmácia, protetor auditivo da 3M, 5, a caixinha que vem com 2 pares. Coloca, vai para outro mundo. Não consigo, acostuma. Eu acostumei. Então, acostuma. Daí, a luminosidade do quarto, coloca um blackout. Puxa, não tem dinheiro para investir num blackout agora. Investe naquele tapa-olhos. Então, eu tenho meu kit sono, que é uma latinha que tem um tapa-olhos e esse protetor auricular. Viagem, em qualquer lugar que eu puder me encostar, eu coloco os dois e eu realmente descanso. E quando eu sei que em casa, quando eu sei que vai ter barulho, vizinho, com festa, eu coloco e a mesma quantidade de horas tem muito mais qualidade. Então você pode melhorar a qualidade do seu sono sem interferir na quantidade, beleza? E vale a pena. Por quê? O organismo, todas as suas funções orgânicas, biológicas, e como está tudo interligado, emocional, mental, memória, raciocínio vão funcionar melhor. Alimentação, seja qual for o estilo de alimentação que você escolhe, tem para si, hoje tem inúmeras correntes, dentro da corrente que você escolheu de alimentação, dá para selecionar melhor, dá para prestar mais atenção, porque isso vai fazer muita diferença. Eu, dentro das nossas técnicas corporais, tenho sequência de demonstração. No ano que vem eu posso vir fazer essa sequência, que lembra uma sequência de Kung Fu. Assim. E no ano passado, retrasado, eu busquei auxílio de uma nutricionista. E ela fez pequenos ajustes na minha alimentação que resultaram, assim, que melhoraram muito o meu resultado. Eu já cuidava da alimentação, mas senti, não só na performance em si, mas no meu dia a dia, como foi melhorado. Ok? Então, vá atrás, informe-se e faça pequenos ajustes para melhorar. Respiração. Fizemos no ano passado um exercício que vamos fazer agora. Tá? Respiração. A gente respira o dia inteiro, mas prestamos atenção. Então, se respirarmos melhor, vamos conseguir ter mais saúde, mais disposição. E numa situação, tentam te assaltar na rua. O que vai acontecer com a respiração? Ela vai ficar curta, alta, é automático. O estado emocional deflagra o ritmo respiratório. Opa, sabendo disso, o ritmo respiratório consciente estimula o estado emocional. E a gente tem diversos ritmos respiratórios que são trabalhados, e é treino, não é mágica, é treino. Passa ali alguns minutos fazendo exercício que vai gerar estados emocionais. E hoje a gente vai treinar uma respiração básica. Então, na cadeira, sem encostar, eu vou até sentar aqui para vocês só fazerem igual. Na cadeira, coluna ereta, as mãos sobre as coxas, sim, beleza? É que se ficar assim, não consegue expandir, né? Então, nossos pulmões, se fôssemos dividir em 3 partes, olha lá, parte baixa, parte média, parte alta. Aqui não tem apenas mais volume, mas tem também uma concentração maior de alvéolos pulmonares. Então, a parte baixa é responsável por cerca de 60% da sua capacidade pulmonar.
a região média 30%, e a parte alta 10%. E o que acontece com as pessoas adultas? A maioria respira usando só 10%. Imagine você usar só 10% da sua capacidade de qualquer coisa, é desperdício. Então a gente chama de miséria respiratória. E nas nossas aulas, a primeira técnica, a base é a respiração, que interfere diretamente, não tem coisa melhor para a reprogramação emocional e para atuar de forma instantânea nas emoções, não tem coisa melhor do que a respiração. Então vamos lá. Neste momento, a respiração é exclusivamente nasal. Então, inspire profundamente pelas narinas, solte o ar também pelas narinas, ok? E siga, respirando pelas narinas. Agora, ao inspirar, empurre o abdômen para fora assim, empurrando mesmo a barriga para fora. E depois, expire contraindo. Respiração profunda, nasal, silenciosa e prazerosa. Ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Os pulmões não estão aqui embaixo. O que acontece? Ao deslocar os órgãos abdominais um pouquinho para frente, você dá mais espaço para que o diafragma, que é o principal músculo envolvido no ato respiratório, que fica aqui, ele consegue descer mais, e você preenche mais a parte baixa, que é responsável por cerca de 60% da sua capacidade pulmonar. Então siga lá. Inspire dilatando o abdômen, expire contraindo. Treine isso antes de dormir. A cama já deitado, pode colocar as mãos. Quem quiser agora pode colocar uma ou as duas mãos no abdômen. Então, inspire dilatando e expire contraindo. Respiração média, um desafio para coordenação motora. Você vai colocar suas mãos assim, bem nas costelas, de modo a, ao inspirar, os dedos, a ponta dos dedos aqui vão se afastar. E ao expirar, elas vão se unir. O desafio agora é não mexer embaixo nem em cima, isolar, gerar consciência respiratória, consciência corporal. % da capacidade pulmonar, então é mais curta do que a anterior, metade, 30. Agora a mão aqui em cima é bem curtinha. Tem músculos dos ombros envolvidos na respiração alta. Então é aquela respiração que faz com que movimente levemente os ombros um pouquinho para cima. Não mexe a região baixa nem a média. É um desafio de coordenação motora. Faça mais algumas vezes. E se acontece uma situação estressante, um amigo fala, calma fulano, respira fundo. Como que vai ser a ilustração dessa pessoa respirando fundo? Vai até levantar os ombros para dizer que está respirando fundo. Não está respirando fundo. Respirar fundo é lá embaixo. É a respiração baixa. Então, numa situação de estresse, de ansiedade, pré-prova, estou nervoso, eu tenho que apresentar um trabalho, tenho uma reunião, vou fazer uma entrevista, faça a respiração abdominal minutos antes, seja da entrevista, seja da prova, seja durante a prova, e como tudo que a gente treina, o corpo aprende. Então, a ideia é que você condicione a sua respiração a funcionar assim, sem que você precise necessariamente pensar nisso. Vamos juntar tudo agora, então. Inspire dilatando o abdômen. Na mesma inspiração, preencha a região intercostal, depois o alto do tórax. 100% da capacidade pulmonar. Depois solte o ar da parte alta, média e baixa. Nós treinamos atletas. De 2005 a 2007, eu ministrei aulas na Academia Chutebox. Na época, Vanderlei Silva era o rei do Japão, o Shogun estava em alta. E a gente treinava esses respiratórios para eles utilizarem antes da luta, durante a luta. Então, essas ferramentas realmente funcionam. Se você quiser, sentiu que está com o seu metabolismo muito acelerado, quiser aquietar, enfatize expirações lentas. Então, por exemplo, antes de dormir, tomei muito café, eu estou com a cabeça, o mental muito excitado, de tanto que eu estudei, li, aquela sensação de que você está cansado, mas não consegue dormir.
Então, qual ritmo respiratório que vai ajudar? Inspirar em um tempo e soltar o ar no dobro do tempo. Isso para aquietar, baixar a bola. Daí no outro dia de manhã, sentiu que não descansou direito, está cansado, ou quer ter mais vitalidade no dia. Daí você pode fazer a respiração acelerada, sentado e não dirigindo, tá? Porque quem não está acostumado, pode escurecer o teto preto. Tem aluno que faz essa técnica só para sentir o barato, não brincadeira. Mas quem está começando não está acostumado com essa hiperventilação, então pode ficar um pouco pronto. Então não faça em pé. Então naquela posição, coluna ereta, sem encostar na cadeira lá atrás. Respiração nasal baixa, com esse ruído. Acelera, acelera, acelera. Para para dentro, abdômen para fora, abdômen para dentro. Continue. Vai lá, moçada, sem vergonha, sem medo de fazer esse ruído. Faz parte da técnica. Isso aí, continua. 3 minutos dessa técnica é melhor que rápido. Bem estimulante. Então você não vai fazer isso antes de dormir. Mas no momento que você precisa de raciocínio rápido, você faz esse exercício, ok? Sobre a respiração, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuição? Invista numa respiração consciente. E a respiração é a chave para a estabilidade emocional. Estabilidade emocional é a chave para muita coisa. Quem tem estabilidade emocional vai mais longe. Na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional. Quem não tem estabilidade emocional, fecha as portas de oportunidades da vida. Ok? Sugiro esse filme, que se chama Peaceful Warrior. Me recuso a escrever o nome traduzido, que é O Poder Além da Vida. Tem no YouTube, legendado, tudo. E é um filme que conta a história de um ginasta, o Dan Millman, que está vivo ainda. Ele escreveu um livro e depois um filme. E no filme é ilustrado assim, um processo de autoconhecimento dele. O filme fala bastante sobre foco, sobre prestar atenção nas coisas, sobre valorizar momentos em que a gente acha que não está acontecendo nada, mas tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor. Outro termo que está na moda, mindfulness, né? Então o filme acaba falando bastante de mindfulness, que nós temos os termos sânscritos também, dharana, que é a concentração total, então, a habilidade de estar realmente focado. Então sugiro esse filme. E tem algumas dicas para você que está aí no turbilhão, né, de atividades, vida profissional começando, talvez alguém aqui já trabalha em outra área e ainda concilia com outra frente, então quer entrar na canoa, um desafio ainda maior. Eu nunca, atualmente, eu faço mais coisas do que eu sempre fiz. Então eu busco, nem deveria aceitar tantos convites, frentes, funções, mas eu vou testando o meu limite, assim, do quanto eu consigo. Então hoje, como nunca, eu faço muita coisa, mas eu procuro fazer muitas coisas, cada uma de uma vez. Tá? O problema é a pessoa, de forma aleatória, fazer um monte de coisa e achar que ela é multitasking. Provavelmente, desculpa amigo, mas provavelmente não é assim. Nosso cérebro não foi feito para ser multitasking. Talvez tenha tido um erro de projeto, 1 a cada 1000 é felizardo em alguns aspectos. Mas então a gente acha que está ganhando tempo, né? Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. É almoçar e estudar ao mesmo tempo. Misturar atividades, não, mas eu consigo. Daí você começa uma, começa outra e não faz nada bem feito. Tem uma frase que se diz, tudo que você fizer, como que é, tia? Tudo que você fizer rápido, tudo que você fizer devagar, será mais rápido do que se você fizer às pressas. Então, tudo que você fizer devagar, ou seja, bem feito, concentrado, será mais rápido do que se você fizer correndo. A pessoa que faz as coisas correndo, está estabanada, daí erra, cai, tropeça e tem que começar de novo. Então,
fazer uma atividade de cada vez é um caminho para você manter clareza mental, para não sobrecarregar o seu HD interno. Imagine um computador com 500 programas abertos, vai travar, não tem jeito. E a gente faz isso, achando bonito, achando legal, né? Então, daí gera um caos interno. Faça muita coisa, realize bastante, mas aprenda a priorizar, organizar, que isso vai ter interferência, no final das contas, na sua estabilidade emocional. Otimizar a utilização da memória, não guardar informações que a gente não precisa ter na cabeça e sabemos onde encontrar. Nunca tivemos tantos recursos, né, de organização e com lembrete, que faz com que a gente deixe a nossa cabeça livre para criar, para ter criatividade, para inovar, ok? E desenvolver o hábito de contemplar. O que é o contemplar? É sentar lá no parque e ficar pensando na morte da bezerra? Não. Contemplar é você olhar para um objeto ou para uma situação, é curtir uma música. O que é contemplar uma música? É colocar a música que você gosta, sentar, deitar e, uau, e entrar na música, se entregar para aquela experiência do momento. E por que eu coloquei a imagem de uma equipe de automobilismo trocando pneu e abastecendo? Porque o contemplar, o hábito de contemplar por alguns minutos em diferentes partes do dia acaba funcionando como um pit stop. Então, uma pausa estratégica. Para quê? Para o seu mental descansar, para o seu emocional descansar, para você sair de uma atividade que exigiu muito o mental, por exemplo, e depois ir para outra recarregado, renovado. Tá? Então, no meio de vocês deve ter, imagino que tenha corrente, né, de quem sugere programar por tanto tempo e descansar por tanto tempo. Daí tem o que aplica, Pomodoro, não sei se aplica. Deve existir. E aqui, como que é a minha experiência no dia a dia? Tem uma reunião de 1 hora. Então, em vez de marcar uma outra reunião logo em seguida, eu dou pelo menos alguns minutos. Para quê? Para descansar um pouco o mental. Como pode ser isso? A gente não mora num lugar que permite esse visual, mas o sol está ali, o céu está ali, para você sair, deixa eu tomar um ar fresco e não pensar em nada. Não é tomar um ar fresco e entrar no celular, é curtir, seja o que for, contemplar o sol, contemplar a lua, as estrelas. Uma forma de fazer um pit stop de contemplação que leva 15 segundos. Tomar um copo de água curtindo, sentindo o toque, o tato da água que refresca. Isso, se você fizer com bastante atenção, vai ter impacto, e construir esse hábito vai ter impacto poderoso no seu rendimento. E o foco? Daí a gente pode, o contemplar então algo, é você olhar ou ouvir. Eu posso contemplar um som de ar-condicionado, por exemplo. Tem um som ali, não tem agora, mas como se tivesse, né? Que é um som contínuo e eu só estou ouvindo, mas não estou racionalizando em cima. O objetivo não é ficar buscando respostas. Na nossa criação, a gente sempre ficou muito preocupado com os porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Como que funciona? Me prove. Isso tem explicação científica. E daí, se a gente for lá para o outro lado do mundo, eles têm outra cabeça. Muitas vezes, para algumas coisas, eles vão falar, não importa, nem se preocupe com isso, curte. E a gente quer muito por quê? Racionalizar, pense. Vá para o seu quarto, pensar no que você fez com o seu irmão. Eu e meu irmão brigávamos muito. Pense no que você vai ser quando crescer. Pense, e a gente sobrecarrega o mecanismo mental. A gente tem estrutura física, emocional, mental, e ainda temos um canal de consciência que é o intuicional. Então, você vislumbra a utilização desse canal quando você tem insights, tem uma sacada, né? Teve um insight. E o que é interessante a gente desenvolver todos esses veículos de forma simultânea. Então, a pessoa que só cuida do físico, né? A imagem caricata, do marombeiro,
de academia. O cara só pensa no físico, daí tem até a expressão, tem um cérebro de ervilha, o cara não só estimula o físico. E o oposto, a pessoa que leu um monte, na teoria, se fosse presidente do Brasil, resolveria tudo, né? Porque ele sabe, teoricamente, tudo, mas como está a relação dessa pessoa com a família, muito provavelmente talvez tenha problema de relacionamento, então, opa, teve um exagero mental. E a pessoa quer emoção em pessoa, gera um desequilíbrio. Imagine alguém que faça só rosca no braço direito, né, na academia. Vai virar o quê? Um caranguejo. Não, tem que balancear. Então, trabalha diversos grupos musculares do corpo inteiro, para desenvolver de forma simétrica. Então, da mesma maneira, pense, o que eu fiz pelo meu corpo físico hoje? Alguma atividade, movimentação, daí a foto que eu vi alguns rindo, daqui a pouco vocês vão fazer aquela posição adaptada na cadeira. Então, como eu estimulei o meu físico hoje? E o meu emocional? Como que seria o emocional? Lembra dos acionadores? Eu fiz algo do qual eu gosto muito, um hobby, eu tenho um sonho e que eu posso diariamente ter pitadas desse hobby, suprir emocional. E o mental? O mental, não se preocupe, a gente vai ser obrigado a estimular. E o hábito de contemplar e o exercício que faremos agora são as ferramentas que vão estimular os insights nutricional. Então, o desafio agora, moçada, vai ser você olhar para esta imagem. Poderia ser a imagem do sol que teve antes, poderia ser a da lua, tá? Qualquer objeto funciona. Então, observe a imagem que você tem à sua frente e contemple. O seu objetivo é não racionalizar sobre, não é analisar, não é julgar, nem criticar, é simplesmente olhar e deixar os seus pensamentos direcionados para esta imagem. O nosso corpo físico se alimenta de alimento físico, o nosso mental se alimenta do quê? De variedade, de novidade, de dispersão. E agora você vai negar variedade, dispersão e vai se focar totalmente na imagem. Bom, cerca de 1 minuto de exercício, e aí? Conseguiram ficar olhando só para esse objeto? Percebam que eu nem falei o nome, porque não importa, chega um momento que a chama da vela, cera, tem pavio, daí a mente vai fazendo associações, né? O fogo, putz, acho que eu esqueci o forno ligado em casa, ou o fogo, o calor, a vela, nossa, é aniversário da minha prima amanhã, o bolo, e a mente vai embora, a mente fica nos pregando peça. Imagine se eu estou falando aqui com vocês e de repente meu braço resolve fazer esse movimento, sem que eu tenha dado a ordem. Estou aqui e de repente faz esse movimento. É inconcebível, mas a nossa mente faz isso. E nós, como espécie, já evoluímos muito, mas o nosso mental, apesar de sermos sapiens, ainda nos tapeia, né? Somos mais emocionais que mental, usamos mais o emocional do que o mental, e o mental não segue muitas vezes o nosso comando. Então, esse exercício você pode aplicar diariamente com estímulos visuais ou sonoros. Então, você tem o som do ar-condicionado, o som do tic-tac de um relógio de parede, é legal. Então, você se concentrar no objeto e procurar não analisar. Então, isso vai contribuir para a clareza, vai esvaziar, né, um pouco, tirar o lixo da cabeça. E eu coloquei aqui técnicas corporais, essa dá para fazer, mas faremos duas posições. Então, você se espreguiça quando acorda? Sim, acontenta. Um felino, né? Um gato, um tigre, um leão, perceberam como eles são ágeis?
O leão sai fazendo aquecimento, a leoa, e fala, agora espera aí, búfalo, espera aí que eu tenho que aquecer para sair para caçar. Não, eles estão prontos para o combate, estão prontos para caçar. E o espreguiçamento é uma forma de deixar o corpo pronto. Então, veja, a cama, ou levantou, fazer uma flexão para frente, fazer uma flexão para trás. E aqui eu vou ilustrar algo simples, então, uma torção que vocês podem fazer na cadeira, mesmo, então, coluna ereta, você vai girar, segurar, tem o braço da cadeira, torce. Olha para trás, deixa levemente elevado, respirando fundo, e permaneça um pouquinho. Então, a gente usa o conceito de isometria, que é um pouco de permanência, você mantém, em vez de ficar indo, repetindo, você mantém por um tempo, alongando as costas, respirando fundo, chegando no ponto máximo, e daí compensa. Agora do outro lado. Então, torção da coluna, flexão lateral, flexão para frente, para trás, movimentos de estímulo de flexibilidade de ombros, braços. É interessante ter isso no seu dia a dia, que vai compor um conjunto de hábitos que vão te deixar saudável. Torça o máximo que puder. E para fechar aquela posição, e na cadeira vai ser melhor apoiar ou do lado, dá para apoiar aqui, então tem duas opções, né? O braço da cadeira ou no próprio assento, eu vou fazer assim, e você não precisa estender a perna. Aí, tem 5 minutos ainda, daí a gente vai ficar aqui. Não, mas faça mesmo, porque a gente tem que unir flexibilidade, alongamento e força. Esse conjunto deixa o nosso corpo saudável. Meus músculos estão bem alongados, estão flexíveis, as articulações estão flexíveis, e eu tenho o estímulo muscular, esse ali, muita força no abdômen, cóccix, enfim. Mas dá para fazer, é isso aí. Aposto que depois vai ter gente tentando estender uma perna estendida, é só treinar mesmo, sabe? Então, como eu já coloquei, estabilidade emocional, usando essas ferramentas acima para variar cada vez mais as emoções, não ter altos e baixos. Aqui você vai aprender a gerenciar com tudo isso medos, desejos, ações, passado, presente e futuro. E a ideia é ter um autoestudo constante, né, de como você pode melhorar a cada dia, puxar a responsabilidade para si, não jogar a culpa nos outros, né, de reações emocionais suas. É isso. Obrigado pela presença. Até a próxima, moçada. Valeu. Obrigado. Vou fazer uma foto aqui para vocês. Tem aí, por favor. Valeu. Exatamente.